A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre como é que a gente pode agir, né, o que fazer diante do pecado do racismo. Eu fui convidada para falar hoje, no dia 17, porque é assim, na sequência da série Tomando Consciência, Vivendo a Mentalidade do Reino, nesse terceiro domingo a ideia é debater um pouco da consciência negra. Na próxima quarta-feira, dia 20, se comemora o Dia da Consciência Negra, e essa data entrou no calendário escolar através da Lei 10.639, de 2003. O dia 20 de dezembro foi uma data apropriada pelo Movimento Negro Unificado, em razão de ser o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares nasceu livre dentro do Quilombo dos Palmares. O Quilombo já existia quando ele nasceu. Ele foi capturado, ainda recém-nascido, em 1655, século XVII, portanto, e ele foi dado de presente para um padre que o escravizou e o batizou com o nome de Francisco. E esse padre também o educou. Aos 15 anos, o Zumbi fugiu da igreja onde ele vivia, junto com esse padre, e ele retornou ao Quilombo, onde ele se tornou o último líder do Quilombo dos Palmares. Ele foi assassinado em 1695, com uma forte investida contra o Quilombo. Essa foi uma das várias investidas que as autoridades da época tentaram, e essa conseguiu, de fato, derrubar o Quilombo. O Quilombo se constituía como uma afronta tão grande ao governo da época que as autoridades, para as autoridades que, assim, a morte do líder e a destruição do lugar não bastavam. Zumbi teve sua cabeça decepada, teve outros membros do corpo decepado, o seu corpo foi exposto, as partes do corpo foram expostas publicamente em vários lugares, foram exibidas em diversas províncias. E essa violência usada contra o corpo do Zumbi é uma violência que tinha um propósito, tinha uma razão. A ideia era de que, mesmo depois de morto, isso ia significar uma certa afronta aos africanos. Porque qual é a ideia? Em várias tradições africanas, o corpo precisa passar por um ritual e ser enterrado corretamente para que a alma se desprenda do corpo e a alma siga o caminho que tem que seguir para o mundo dos mortos. Quando os governantes, as autoridades, desmembram o corpo, exibem o corpo e impedem esse enterro, a mensagem que fica para as populações africanas é a de que Zumbi não consegue morrer de fato. É como se a alma dele tivesse interditada. Ou seja, não bastava matá-lo, mas também se impede que ele morra, né? Dentro do imaginário dos africanos que estavam vendo aquela cena, ele estava impedido de fato de morrer. A alma estava perambulando por aí sem conseguir nunca descansar. Bom, o Quilombo dos Palmares ele também se manteve de pé por mais de 100 anos, vale a pena falar um pouco disso. Foi um grande símbolo de resistência negra ao sistema de escravidão do Brasil colônia, e se configurou como um outro modelo de organização social, e esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Por quê? O modelo de produção, o modelo de trabalho era semelhante ao que eram desenvolvidos em outros espaços do Brasil colônia, mas aquilo que se pensa enquanto produto da produção é que é diferente. A produção do século XVII era baseada na monocultura da cana-de-açúcar e a produção, consequentemente, do açúcar. Então, o que acontece? A realidade das fazendas de Alagoas, que é onde ficava o Quilombo dos Palmares, onde fica a cidade de Palmares, era produzir açúcar para vender. A fazenda tinha muito açúcar para vender, mas não tinha, por exemplo, arroz para comer. Então, faltava alimento. E as fazendas do lado também só produziam açúcar. E não havia essa troca de alimento, né? Você precisava importar
esses outros alimentos de outros espaços. No quilombo, a produção não era voltada para esse lucro, para essa venda. Então, a consequência disso era uma produção diversificada. Você tinha produção de vários tipos de elementos diferentes, vários tipos de alimentos, que garantia a sobrevivência de todos. Ainda que existisse, então, uma marcada hierarquia social dentro do quilombo, todo mundo se alimentava, diferente da penúria que se vivia nas fazendas de café. Então, essa ideia de um outro modelo econômico que não se pautava na monocultura e nessa produção para venda, era uma afronta para o governo da época, porque a ideia de que todo mundo conseguia comer era algo que poderia gerar uma grande revolta das pessoas que estavam em penúria alimentar, em insegurança alimentar, que seria o termo que a gente usa hoje. Enfim, o movimento negro, então, entende Zumbi como um dos primeiros heróis negros brasileiros. A figura que rejeitou o modelo vigente e ajudou a manter a resistência contra o sistema colonial. Não se tratava aqui necessariamente de uma luta contra a escravidão, mas uma luta por uma forma de vida nativa africana sem uma aculturação. Então, se dentro das fazendas a gente tinha a estrutura do abandono das crenças tradicionais, da fome, do abandono das línguas africanas, o que você tem no quilombo é a manutenção das línguas africanas, a manutenção da cultura, a manutenção das crenças e a possibilidade de comer. Então, o Zumbi consegue resumir a luta anti-opressão aos povos negros, que foi empreendida por diversas outras personalidades, como Luiz Gama, Luísa Maim, André Rebouças, José do Patrocínio, só para ficar em alguns exemplos. Para o movimento negro, resumir a abolição, a assinatura da Lei Áurea e a Princesa Isabel acaba sendo diminuir, na verdade, apagar todos os elementos que construíram as condições necessárias para a assinatura da Lei Áurea. Porque a Lei Áurea não foi obra e graça e bondade da Princesa Isabel, que um belo dia acordou feliz e resolveu abolir os escravizados. Mas ela é consequência de uma luta histórica e secular. E que tem, sim, o protagonismo do povo preto nesse processo. Então, puxar a figura de Zumbi dos Palmares é devolver, nesse processo abolicionista, o protagonismo aos povos negros, né? E vamos passar para o texto bíblico, né? Dito do porquê que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, vamos olhar o texto bíblico. A gente vai ler Tiago capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 1 ao 10. Ok? Nova Almeida atualizada. Eu vou fazer a leitura aqui na Almeida século 21. E vocês, por favor, me acompanhem. É o mesmo texto que está aqui na tela. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali embaixo, no estrado aos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o nome que foi invocado sobre vocês?
Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A gente pode observar nesse texto que Tiago recomenda aos crentes para que eles não discriminem ninguém. E ele lembra a todos nós que todos nós somos iguais perante a lei. E aí, para ilustrar isso, ele dá um exemplo. Ele imagina 2 homens entrando no local de culto. Um está muito bem vestido, usando roupas caras, joias. O outro usa roupas sujas. Daí, o rico é convidado para sentar num lugar especial, enquanto o pobre é desprezado. Tiago usa essa suposição para nos lembrar de que, quando discriminamos pessoas, estamos pecando. Discriminar é dar um tratamento diferenciado às pessoas, seja qualquer razão que dê na cabeça. Seja por causa da condição social, seja pela escolaridade, seja pela cor da pele, seja pelo sexo, ser homem ou mulher. E o versículo 9 enfatiza aqui: se fazeis discriminação de pessoas, estás cometendo pecado, e por isso sois condenado pela lei como transgressores. Hoje, a ideia é conversar um pouco sobre discriminação, e a discriminação derivada da diferença racial. Ou seja, a gente vai conversar hoje sobre racismo. Partindo do versículo do mês, né, que a gente leu no início do culto, 1 João 5,17, que diz: toda injustiça é pecado, a gente precisa lembrar que o tratamento, oferecer tratamento diferenciado, discriminar, racismo são injustiças. E se são injustiças, são pecado. Eu acho que está claro para todo mundo o quanto o racismo, o preconceito e a discriminação são ideias rejeitadas por Deus. Em diversos textos isolados da Bíblia, lemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que não haja lutas entre vós, nem contendas. Para Deus não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, e por aí vai. A gente lê isso em um monte de versículo. Nesse texto, aqui de Tiago 2, nós lemos que fazer acepção de pessoas é pecado. Algumas versões trabalham com o termo tratar com parcialidade ou ainda fazer discriminação de pessoas. Acho muito fácil um crente concluir que quem comete racismo comete pecado. E que o racismo, sendo uma forma de discriminação, é um pecado. E é esse pecado que a gente comete contra outra pessoa. O racismo revela o quanto não amamos o próximo. Então, assim, se tá claro que racismo é pecado, se tá claro que racismo é uma expressão da falta de amor ao próximo, por que a gente tem que debater essa questão hoje, se é um pecado que todo mundo entende que é pecado, né? Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é pensar o que a gente faz diante do racismo, né? E se racismo é pecado, a primeira coisa é reconhecê-lo como pecado, identificar como é que é esse pecado e chamá-lo de pecado, né? 1 João 9 tem a receita pra gente em relação ao pecado. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, como qualquer pecado, um crente reconhece o pecado e deixa. E chama o pecado de pecado, não dá apelido para isso. O texto de Tiago explica a discriminação através dos lugares onde as pessoas sentam, né? Contudo, o racismo no Brasil é algo muito mais complexo do que só escolher os lugares onde as pessoas vão se sentar. Apesar de essa também ser uma manifestação racista. Eu acho que vários de vocês conhecem a história de Rosa Parks. Rosa Parks é uma mulher norte-americana, negra, que se recusou a dar um lugar no ônibus para um homem branco. Isso aconteceu em 1955, na cidade de Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. A situação de Rosa Parks era um caso de onde as pessoas se sentam, exatamente como está na Bíblia, né? Exatamente como está em Tiago,
que alguém escolhe onde o rico vai sentar e o pobre vai sentar. E isso daqui tinha força da lei, né? Havia um conjunto de leis nos Estados Unidos, chamadas Lei Jim Crow, que validavam a segregação. E uma dessas leis falava sobre onde se sentar no ônibus, né? Essa lei privilegiava brancos frente aos negros, no que diz respeito a qualquer tipo de atendimento, né? E aí Rosa Parks, porque não cedeu lugar no ônibus para um branco, ela foi presa. A Rosa Parks é como o que acontece aqui com a Rosa Parks em 1955. A gente pode comparar muito bem com o texto bíblico. É como se essa pessoa pobre que foi colocada para sentar no chão dissesse: eu não vou me sentar aqui, eu quero me sentar no mesmo lugar do que a pessoa rica está sentando. E foi isso que a Rosa Parks fez. Ela queria, quando disse que não se levantaria, ela queria igualdade. Ela estava lutando por direitos iguais. Ela também queria o direito de se sentar no ônibus, sem ser molestada, sem ter que ceder lugar para um homem branco. Bom, a notícia da prisão da Rosa Parks foi muito comovente. E aí, no domingo subsequente, vários pastores evangélicos pregaram sobre essa situação. Um pastor batista muito conhecido hoje, chamado Martin Luther King Jr., pregou uma mensagem em que ele convocava a população negra a boicotar o serviço de ônibus. O boicote durou 381 dias. Durante 381 dias, a população negra de Montgomery andou a pé e não usou nenhum ônibus como protesto pela prisão da Rosa Parks. Os pastores de Alabama se levantaram porque eles sabiam que toda injustiça é pecado e que Rosa Parks estava sendo injustiçada. Ela estava sendo tratada desigualmente em relação aos homens brancos, ao homem branco que queria que ela levantasse do ônibus. A prisão da Rosa Parks foi um estopim para uma série de lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos e o fim das leis de segregação, que foi acontecer só em 1964, 9 anos depois dessa situação no ônibus. Quando a gente olha para as situações ocorridas nos Estados Unidos, na África do Sul, por exemplo, que teve o regime do apartheid, muito semelhante ao regime de segregação dos Estados Unidos, nós concluímos duas coisas. A primeira é a seguinte: se o que aconteceu nos Estados Unidos e na África do Sul é racismo, o Brasil não tem racismo. Afinal de contas, ninguém aqui é proibido de sentar no ônibus porque é preto, porque é branco, né? Ninguém é proibido de entrar num restaurante porque é preto, porque é branco. E a segunda é que a gente entende a definição de racismo que está na legislação, né? E aí vale a pena a gente pegar a Lei Afonso Arinos, que é uma lei de 1951, e aí eu trouxe na ortografia da época, tá? O artigo 1º da Lei Afonso Arinos, ela diz o seguinte: constitui contravenção penal, punida nos termos da lei, a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza de hospedar, servir, atender ou receber cliente ou comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. O que a gente tem aqui é justamente a proibição daquilo que era uma prática recorrente e legitimada tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. É esse racismo que segrega, esse racismo que coloca brancos de um lado e negros de outro, que impede as pessoas de irem e virem por conta da cor da pele. E aí é esse crime que a Constituição tornou inafiançável em 1988. Bom, de novo, eu vou voltar para a mesma pergunta. Se isso daqui é que é racismo e a lei é tão forte, tão intensa, que torna um crime inafiançável e não é uma prática que a gente enxerga rotineiramente nos Estados Unidos, por que a gente está debatendo racismo então? Bom, o problema é que o Brasil lidou com a questão racial de um jeito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos. Isso faz a gente acreditar, em certo grau, que o Brasil não tem racismo.
E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar isso a partir do modelo colonial. O nosso modelo colonial foi um modelo colonial muito específico. É comum, né, em história se dizer que o Brasil foi colonizado pelo poder do sêmen. Os colonizadores portugueses estupraram uma série de mulheres no território brasileiro. E essa série de estupros gerou uma população mestiça, né? A gente tem no Brasil o fenômeno da mestiçagem. E esse fenômeno da mestiçagem é o que faz, às vezes, algumas pessoas falarem assim, tá, e quem é que é preto e quem é que é branco no Brasil, afinal de contas? E o fenômeno da mestiçagem vai trazer aí uma série de outras questões. Um pesquisador brasileiro conhecido, bastante conhecido, chamado Gilberto Freire, na obra Casagrande e Senzala, ele vai levantar uma tese derivada da ideia de mestiçagem, que é a tese da democracia racial, que hoje em dia a gente conhece como mito da democracia racial, por entender que essa tese, o que ele chama como tese, é na verdade falaciosa. Então, o que é a tese ou mito da democracia racial? Então, a gente tem aqui um trechinho dessa definição. A ideia é de que pretos e brancos no Brasil convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência nesse jogo de paridade social das respectivas origens raciais ou étnicas. O que isso significa? Significa que no Brasil, negros e brancos têm as mesmas chances, as mesmas oportunidades, ocupam os mesmos lugares sociais e que ninguém tem desvantagem por ser negro ou por ser branco. Bom, para que isso seja verdade, a gente precisa pensar o seguinte: se negros e brancos disputam os mesmos espaços em condição de igualdade, a gente vai conseguir verificar isso na recorrência dessa paridade de acordo com o mapa étnico brasileiro. E aí, de acordo também de região para região, se isso for uma pesquisa regionalizada. O que isso significa? Assim, o Brasil tem 44% da população brasileira é branca, 53% da população brasileira é negra ou parda. O que isso significa? Em todos os espaços, se a democracia racial existe, em todos os espaços que a gente ocupa, a gente precisa enxergar 44% do grupo branco e 53% negro e pardo, né? É olhar assim, o conjunto de membros de uma igreja, 44% dessa população branca, 53% desse grupo negro ou pardo. Conjunto de estudantes de uma turma, 44% brancos, 53% negros e pardos. Se a gente vê isso se repetindo em todos os espaços geográficos e sociais, a gente tem a prova de que existe democracia racial. Se esse padrão não se repete em algum espaço, é porque não existe democracia racial. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou professora numa escola que tem aproximadamente 80 professores. Se a democracia racial, 44% desses professores têm que ser brancos e 53% negros e pardos. Eu fiz essa conta antes de vir para cá, daria 35 professores brancos e 45 professores negros e pardos. Na escola onde eu trabalho, nós somos 10 professores negros. Ou seja, estão faltando 35 professores negros para a gente ter uma equivalência. Ou seja, no corpo docente da escola em que eu trabalho, não se atesta a democracia racial que o Gilberto Freire diz que existe no Brasil. Vamos ver outros exemplos? Essa primeira imagem aqui é a imagem da greve dos garis, né? Uma assembleia da greve dos garis ainda desse ano, no início do ano. A gente olha para essa imagem e eu tô tendo dificuldade de achar alguma pessoa branca, né? Eu não acho aqui 44% de pessoas brancas. Na verdade, eu tive dificuldade de achar uma única pessoa branca. Eu tô vendo uma totalidade
de negros e pardos. Agora, se a gente abre uma imagem, essa daqui é uma imagem de protesto de médicos. Aqui eu já estou tendo dificuldade de achar 53% de negros ou pardos, né? Eu, na verdade, não achei nenhum negro ou pardo nessa imagem, né? Eu achei uma totalidade de brancos. Enfim. Vamos para a próxima? Aqui a gente tem as candidatas a Miss Brasil 2019. Né? Nesse grupo eu contei 6 mulheres negras e 21 mulheres brancas. São 27 mulheres para cada estado, né? A gente não tem aqui 44% a 53%. Né? 6 mulheres brancas num universo de 27 candidatas, 6 mulheres negras num universo de 27 candidatas, dá o quê? 20%? Falta bastante para 53%, né? Falta metade. Enfim, e aí a gente pode recorrer isso daqui a um monte de outros espaços, gente. Elenco da novela, jornalistas do telejornal, médicos que atendem no SUS, presidiários, perfil dos presidiários no Brasil. Enfim, a gente pode procurar isso em vários espaços. Pessoas que moram no Leblon, pessoas que moram na Rocinha. Enfim, o que a gente vai reparar é que quando a gente vai olhar para esses espaços, essas imagens provam exatamente o contrário daquilo que o Gilberto Freire diz. Brancos e negros no Brasil não gozam das mesmas oportunidades de condições. Se brancos e negros tivessem as mesmas chances, nós não teríamos um protesto de médicos só com brancos, ou uma greve de garis só com negros. Nós teríamos brancos e negros misturados proporcionalmente nesses espaços. O que temos, então, na prática, é uma segregação, que não é uma segregação como aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul, que existia por força da lei, mas é uma segregação em que espaços sociais estão muito bem demarcados para brancos e para negros. Isso fica claro nas profissões, nos bancos das universidades, no corpo docente das universidades, nas favelas, nos bairros nobres da cidade e por aí vai. Essa segregação não é só nos espaços. Também há segregação quando negros e brancos ocupam o mesmo lugar. Né? A gente tem aí a próxima imagem, que é uma reportagem sobre a diferença salarial entre negros e brancos. Né? Essa reportagem é de 2018 e ela diz que negros ganham 1.200 a menos que brancos em média no Brasil. E os trabalhadores ainda relatam uma dificuldade, um racismo constante, um racismo velado o tempo inteiro. Bom, essa reportagem fala também, vale a pena quem quiser procurar, ela também fala sobre a dificuldade de acesso à escolarização da população negra, além da negação ao saneamento básico, por exemplo. Né? Então, a gente também tem um racismo que é de serviços públicos, de políticas públicas, como é o caso do saneamento básico. Você tem mais famílias brancas que têm acesso ao saneamento básico e mais famílias negras que não têm acesso ao saneamento básico. Bom, essa segregação também afeta as crianças negras. Essa reportagem, ela fala sobre a punição às crianças negras. Essa reportagem é muito interessante, é uma entrevista com uma pedagoga em que ela vai discutir como é que essas estruturas racistas se perpetuam também na infância e especificamente nesse lugar de punição, nesse lugar, como é que a escola, no lugar de combater o racismo, de construir uma prática antirracista, ela na verdade reproduz a lógica racista social. Enfim, e esse é um caso assim que já aconteceu com o Pedro diversas vezes, né? Eu não sei quem conhece o Pedro, que é meu primo, ele já veio aqui na igreja algumas vezes. Ele agora tá com 12 anos, tá quase um adolescente, aquela criança. Ele estuda numa escola particular em Queimados. Na turma dele, ele é o único negro. Ainda na educação infantil aconteceu uma situação
que deixou assim a minha família inteira muito abalados, muito sem saber o que fazer, porque ele passou meses querendo ter os olhos azuis. Porque ele dizia que ele queria ter os olhos azuis porque ele queria ser rei. Aconteceu uma pecinha na escola e o menino que foi escolhido para ser rei era a única criança da turma que tinha os olhos azuis. E ele foi escolhido porque os reis têm olhos azuis. E quem não tem olhos azuis, consequentemente, não pode ser rei. E o Pedro queria ser rei, então ele queria ter olhos azuis. E pra gente foi muito triste conviver com isso, porque não havia nada que a gente dissesse pro Pedro que convencesse ele de que ele não precisava ter olhos azuis. Enfim, tem menos tempo que ele me contou uma outra história. Várias crianças da turma dele estavam correndo, brincando. Uma das crianças caiu. E aí ele foi acusado de ter colocado o pé para que essa criança cair. E ele foi punido por algo que ele não fez, mesmo dizendo que ele não havia feito. E aí ele me contou ainda um detalhe que me deixou bem chateada, bem chocada. Né? O inspetor colocou ele de castigo e ele foi tirado do castigo quando uma criança branca veio dizer que ele não tinha botado o pé para tropeçar. Né? Quando ele me contou isso, eu expliquei para ele o que era racismo. Eu acho que ele tinha 9 anos, talvez, ou menos. Não sei. E ao final da conversa, ele me respondeu assim: eu não queria ser preto. Isso dói, sabe? Uma criança de menos de 10 anos que fala: eu não queria ser quem eu sou. Justamente porque esse espaço escolar para ele é um espaço de dor. É um espaço em que ele também é vítima de racismo, vítima de preconceito. Enfim, quando a gente procura mais informações sobre racismo, a gente acha as coisas mais surpreendentes que existem. Essa próxima notícia traz uma declaração que para mim é muito chocante. Eu tentei cortar aqui um pedacinho. E aí essa matéria é muito boa. Ela vai falar sobre as vantagens de ser branco na sociedade. E aí o texto, esse primeiro parágrafo conta a história de um mendigo, de um morador de rua. E que eu vou ler. Que tipo de vantagem um morador de rua branco pode ter em relação aos negros que dividem com ele um pedaço de calçada no centro de São Paulo? Fernando, um jovem louro de pele clara e olhos azuis, é direto ao responder a pesquisadora e psicóloga branca Lia Weiner Schumann. Ser branco é poder entrar no shopping para cagar. Essa reportagem é muito interessante, porque ela vai debater as vantagens de ser branco, mesmo sendo morador de rua. Ele vai falar que os moradores de rua brancos recebem mais esmola, não são abordados por seguranças, por exemplo, né? Eles não são expulsos de espaços. E a gente tem aqui um dado que para mim é bem marcante, né? Que é ser reconhecido como humano a ponto de não ter problema de entrar no shopping para fazer suas necessidades fisiológicas. Porque as necessidades fisiológicas são inerentes às pessoas. E esse direito de fazer as necessidades de forma reservada é reservado também, é guardado às pessoas que a gente identifica como pessoas. O que isso significa por consequência? Que o morador de rua negro, ele não é reconhecido pelos seguranças do shopping como pessoa, que também tem necessidades fisiológicas para fazer. E ele é expulso. Se ele não faz no shopping, ele faz onde? Na rua. Como um cachorro, como um gato, como um animal. É destituído dele a humanidade. Né? Enfim, a gente pode perceber que é um tratamento diferenciado muito bem marcado na sociedade, oferecido para brancos e negros. E o maior problema é que isso afeta profundamente também a igreja. Romanos 12, 2,
A Bíblia fala o seguinte: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando se fala de racismo, em vez de a igreja transformar o mundo com a igualdade proposta por Deus, sem fazer acepção de pessoas, a igreja se amolda ao mundo e reproduz o racismo que estrutura da sociedade. Como é que faz isso? Se calando, não se pronunciando, não combatendo ativamente o racismo que está na sociedade. E mais, ainda reproduz essa lógica racista que a gente viu aqui no protesto dos médicos, na seleção de Miss Brasil, por exemplo. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu dei um Google na expressão Bíblia para criança. E aí eu recolhi 5 imagens de capas de Bíblia e estão elas aí na tela. Essas 5 Bíblias, algumas de editoras grandes, conhecidas, né? Outras de editoras menores, mais populares, algumas bem baratas, então bastante acessíveis. E o que a gente nota nessas 5 Bíblias é que não existe um único personagem negro na capa. Se 53% da população brasileira é negro ou parda, onde estão essas pessoas nas capas das Bíblias infantis, nas revistas das igrejas, nas nossas publicações, que querem dialogar com a população negra? Quando se trata de racismo, a igreja reproduz exatamente o padrão do mundo, em vez de a gente ser agente de transformação. No lugar da gente transformar o mundo com a renovação da nossa mente, o que a gente faz? A gente se conforma ao esquema deste mundo. A igreja evangélica norte-americana, na década de 50, ela foi protagonista no processo de conquista dos direitos civis nos Estados Unidos. Antes disso, no início do século XX ainda, vários movimentos em torno do avivamento da Rua Azusa também discutiram a questão racial, isso dentro da igreja. Nós devíamos imitar o exemplo do pastor Martin Luther King, por exemplo, e nos engajarmos numa luta antirracista no Brasil, justamente porque racismo é pecado e porque toda injustiça é pecado. Há muitos pecados que cristãos cometem e não deveriam mais cometer. Essa é uma luta diária em nossa vida. Mas há pecados que são contra o próximo, envolvem mais do que só a minha vida. Esses precisam ter prioridade na luta pela mudança. A gente precisa chamar o racismo de pecado. Entender que essas expressões de não paridade são pecaminosas. A pergunta que levantamos no início foi: o que fazer diante do racismo? O primeiro passo diante do racismo é reconhecer que racismo é pecado. E reconhecer o racismo que existe no Brasil. O racismo que a gente reproduz o tempo inteiro. E eu falo a gente, eu também, todos nós, porque nós estamos mergulhados numa estrutura racista. E a gente, ao invés de transformar o mundo pela renovação da nossa mente, a gente está se amoldando ao mundo e reproduzindo uma lógica injusta, que é a lógica racista. Diante do pecado do racismo, nós precisamos identificá-lo e reconhecê-lo como pecado. A gente precisa enxergar o quanto estamos imersos no pecado do racismo e precisamos sair disso. A mesma Bíblia que fala pra gente sobre a injustiça, sobre o pecado da injustiça, sobre o pecado da discriminação, o pecado da acepção de pessoas, ela também nos apresenta o antídoto para o pecado, né? Tiago 2,8, que faz parte do texto que nós lemos, ele diz: todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de bocas, mas em ações e em verdade.
O texto base do sermão de hoje nos lembra da ordem de Jesus sobre amar ao próximo. E João nos alerta, dizendo que amar é atitude, implica ação. Ainda Tiago nos fala que devemos fazer o bem, porque quando nos omitimos, nós também pecamos. O pecado do racismo exige de nós uma postura ativa. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso... porque o racismo, como vimos, nos cerca de modo intenso. É preciso ser antirracista. E como é que a gente pode ser antirracista? Bom, primeiro a gente precisa lembrar sempre que o racismo, como se estrutura hoje, deriva do sistema escravocrata, que perdurou no Brasil durante 350 anos, aproximadamente. Então a gente tem que voltar para essa questão. Estima-se que 10 milhões de africanos, ao longo de 350 anos, foram sequestrados da África para serem usados no trabalho escravo no continente americano. Desses, cerca de 15% morreram na travessia. Aproximadamente 2 milhões vieram para o Brasil. Sobre isso, eu quero propor uma comparação. Todo mundo já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, de Hitler, né? Sim? Mais de 70 anos se passaram desde o fim da Segunda Guerra Mundial e até hoje é muito desrespeitoso fazer brincadeiras sobre o nazismo. Aqui tem uma reportagem sobre um grupo de gamers que foi banido de uma plataforma de jogos porque fizeram um símbolo nazista. Isso ocorreu tem 2 anos. Dá uma olhada aí nessa imagem. O que aconteceu? A galerinha que fez esse símbolo estava chamando de brincadeira, mas a administração da plataforma entendeu que existem coisas com as quais não se brinca, e uma delas é com o nazismo. E aí baniu todas as pessoas e baniu por toda a vida, né? Essas pessoas que fizeram isso não podem mais acessar essa plataforma. Estima-se que entre 5 e 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. Todos os anos há um filme novo, um documentário novo, um livro novo sobre o Holocausto Judeu, né? Que também é chamado, o Holocausto Judeu é também chamado Shoah. É interessante notar que tradicionalmente, até mesmo no meio acadêmico, quando a gente discute trauma e memória, tradicionalmente os filósofos vão discutir a partir da Shoah. Em 1952, a Alemanha enviou $1,5 bilhão de dólares a associações de suporte às vítimas do Holocausto. $1,5 bilhão de dólares. Isso foi 7 anos depois do fim da Segunda Guerra. Certamente, o Holocausto e a escravidão foram as 2 grandes catástrofes do mundo ocidental nos últimos séculos. Foram momentos em que houve um genocídio sem igual no mundo, que ultrapassou fronteiras de países e que revelou os limites da barbárie humana. Ou melhor, revelou que a barbárie humana, na verdade, não tem limite. A Alemanha levou 7 anos, 7 anos, para indenizar os judeus em $1,5 bilhão de dólares. As 10 milhões de pessoas sequestradas do continente africano para o continente americano ao longo de 350 anos nunca receberam nenhum tipo de pagamento pelo seu trabalho. O último país a abolir a escravidão foi o Brasil, em 1888. São 130 anos desde o fim da escravidão. Nesses 350 anos de escravidão, os países que lucraram com a comercialização ou com a mão de obra escravocrata nunca repararam a tragédia causada na vida dos escravizados, muito menos a seus descendentes. A Alemanha levou 7
anos apenas para indenizar os judeus em $1,5 bilhão de dólares. Se passaram 130 anos desde o fim da escravidão e nenhum país que lucrou, que enriqueceu com a mão de obra escrava, indenizou nenhum dos descendentes desse processo. Nós vivemos num país que foi construído, criado pela mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava nunca foi indenizada. Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, eu aprendo com Zaqueu sobre reparação. Lucas 19:8 diz o seguinte: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Individualmente, eu sei que é difícil pagar aos descendentes dos escravizados pelo trabalho realizado ao longo de séculos. Mas aí a gente entende, por exemplo, o porquê das cotas raciais, que certamente não dão conta de 1% do que a mão de obra escravizada ajudou a construir em termos de riquezas do país. E aí é por isso, já que não houve nunca esse pagamento por essas riquezas construídas, que a gente chama isso de dívida histórica. Porque muita riqueza foi conseguida e essa mão de obra nunca foi paga. É como se você trabalhasse um mês inteiro e ao final desse mês não recebesse seu salário. É injusto. E a gente sabe, a gente leu, toda injustiça é pecado. Essa dívida histórica, ela precisa ser paga. O país enriqueceu por causa disso. Aí você pode pensar assim, tá, Érica, eu não sou presidente, eu não consigo transferir renda para as pessoas descendentes de escravos, então não há nada que eu possa fazer, certo? Errado. Há muita coisa que individualmente a gente pode fazer. Vamos olhar de novo para Zaqueu. Zaqueu, no contexto, ele reagiu a comentários que faziam sobre ele. Sobre ele no sentido de que ele estava convertido. E ele, de fato, estava convertido depois do encontro que ele teve com Jesus. E ele nutria um forte desejo de fazer algo. E por isso, ele doou metade dos seus bens. Zaqueu usou aquilo que ele tinha de privilégio, que era o dinheiro, para fazer o bem. E aí a gente volta para Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E a pergunta que eu te faço é: qual é o bem que você sabe que deve fazer? Meu desafio para você hoje é fazer o bem que você sabe que deve fazer no contexto da luta antirracista. E aí eu quero dar algumas sugestões práticas e simples de atitudes antirracistas que você pode pôr em prática. Para isso, a gente precisa verificar primeiro qual é o privilégio que você tem nesse processo. Por exemplo, nós vimos que o morador de rua branco tinha privilégios frente ao morador de rua negro. Um dos privilégios que talvez você tenha, é a palavra. Tradicionalmente, a palavra da pessoa negra é posta em dúvida. Você pode acreditar mais na palavra que você ouve. Quando você ouve, você pode interferir frente a um comportamento racista, validando a palavra de quem está sendo injustiçado. Não é uma questão de falar pelo outro, mas é uma questão de usar o seu privilégio em favor da justiça. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, eu coloquei no material que a gente manda para os pequenos grupos, o link dessa reportagem que fala sobre os moradores de rua. Esse texto ele vai falar sobre vários desses privilégios, desses lugares de privilégios que as pessoas têm nessa relação racial. Você pode descobrir ali qual é o seu privilégio, o que você tem à frente nesse processo, né? Eu sei que eu, como professora, tenho uma voz de privilégio frente aos meus alunos. E a minha voz, nesse contexto, colabora com a luta antirracista na prática diária de sala de aula. Outra coisa que você pode fazer é interferir nas publicações que não apresentam diversidade.
né? Já pensou em escrever um e-mail para as editoras que você consome e que não trazem o retrato do Brasil nas imagens? Você pode ajudar a diminuir essa reprodução mecânica de uma estrutura racista que exclui alguns sujeitos sociais, né? Você está acostumado a comprar de uma determinada editora, tá lá aquela imagem de uma família toda branca, manda um e-mailzinho, telefona lá para aquela editora, eu gostaria que vocês tivessem imagens com gente de várias cores, né? E para terminar, eu quero pensar rapidamente no texto de 1 João 3,6, que diz: todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nós estamos imersos no pecado do racismo. Da mesma forma que a gente está cercado o tempo todo por pecado, da mesma forma que a gente está cercado o tempo todo dessa estrutura racista, e a gente não tem como fugir disso. Mas se nós permanecemos no pecado sem nos incomodarmos, a Bíblia fala que Deus não está em nós. A gente precisa se incomodar com o pecado do racismo. E a minha oração é para que o Senhor nos fortaleça e nos mova a uma ação contra todo tipo de injustiça.